Final de semana aí de muita tensão pro Bolsonaro e pro bolsonarismo, mas ele fez aí o líder fascista algumas reuniões importantes para ele. Uma delas definiu quem vai ser o candidato a prefeito do PL em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Este personagem é um cara bem famoso. Estou falando de um ex-jogador de futebol, é o Emerson Sheik, que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, inclusive deu passe para gol na final e tudo mais. O Emerson Sheik, ele foi acusado no ano passado de um esquema de lavagem de dinheiro com o Bernardo Bello. Bernardo Bello, se você está acompanhando as investigações do caso Marielle, ele foi ali citado pela Polícia Federal várias vezes como alguém que contratou o Rony Lessa. Ou seja, não como um dos mandantes, mas entre a cadeia ali a cadeia ali que sai de mandante para quem trabalha para o mandante, para quem trabalha para esse, até chegar no Rony Lessa, o Bernardo Bello está ali no meio, ou seja, na cadeia de comando da milícia, o Bernardo Bello tem uma participação. Ele é conhecido como um contraventor, um bicheiro. O Bernardo Bello, ele passou a fazer negócios com a milícia do Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega que acabou ali morto, alguns dizem assassinado pela polícia porque era um arquivo vivo. Quando o Bernardo Bello e o Adriano da Nóbrega, eles eram inimigos. Quando eles viraram amigos, eles mataram um outro bicheiro e aí eles dividiram ali o espólio desse bicheiro. Espólio, para quem não sabe, imagina que esse bicheiro tem negócios aqui, ali, agora que ele morreu não tem mais. Então eles pegam, ó, esse negócio aqui, eu vou tomar essa área, aquela área é sua, aquela ali é de fulano, outra de cicrano, então assim que fizeram. O Bernardo Bello, imagine você, segundo a Polícia Federal, segundo o Ministério Público Federal, boa parte do dinheiro dele, se não quase todo, vem de crimes. E aí, como todo criminoso, ele tem que lavar o dinheiro do crime. E ali, ele com o Emerson Sheik, ele resolveu fazer uma troca com o Emerson Sheik. Então, ele adquiriu uma cobertura do Emerson Sheik, desse jogador, para quem não sabe, para quem não conhece o Sheik, quem é corintiano deve conhecer, né? Eu vou mostrar aqui a foto dele, e aí você vai lembrar de quem é. Pois bem, tá aqui ele. Então, ele trocou uma cobertura que ele tinha no Rio de Janeiro por uma mansão na Barra da Tijuca, também no Rio de Janeiro, que era do Bernardo Bello. E aí ele recebeu por fora quase 500 mil reais em espécie. Foram depósitos feitos em espécie. Obviamente, você está fazendo troca com um criminoso e o criminoso te paga por fora em dinheiro em espécie. O que você está fazendo é você está ajudando o criminoso a lavar dinheiro, porque muito provavelmente você está recebendo dinheiro de crime. Dinheiro em espécie, por fora ainda do pagamento. Pô, a chance de não ser dinheiro de crime é muito grande. Lembremos que o Emerson Sheik também é muito amigo do Flávio Bolsonaro, muito amigo da Rogéria Bolsonaro, que é ex-esposa do Bolsonaro, e olha só que coisa, ele teve um esquema de ONGs no governo Bolsonaro, que foi denunciado. Ele criou uma ONG e sem experiência nenhuma em Mangaratiba, onde ele vai tentar ser prefeito, e sem experiência alguma, o Emerson Sheik ganhou mais de 2 milhões de reais para começar a ONG dele. Olha só, imagina que delicinha, você quer começar uma ONG. ONG não tem fins lucrativos, mas sempre, não sempre, mas em alguns casos o dono da ONG fica multimilionário, né? E aí o que acontece? O governo Bolsonaro fazia aquilo, que é apontar nos outros o que eles fazem. Eles diziam que o PT tinha esquemas de ONG, que o governo Dilma tinha esquemas de ONG e tudo mais. Aí ele se tornou presidente e passou a fazer esqueminhas com ONG. Então o Emerson Sheik queria fazer uma organização não governamental, em vez de ele pedir doações de empresários para começar ali a ONG dele, colocar dinheiro do próprio bolso, não. Vamos pegar dinheiro público, pô. Pegar um dinheirão público. Então, ganhou mais de 2 milhões sem ter experiência alguma do Ministério do Esporte no governo Bolsonaro, sem licitação. Olha que delicinha. Emendas, sabe de quem? Do deputado Hélio Negão, o Hélio Lopes. O Hélio Negão é quem mandou as emendas para o Emerson Sheik. E agora, aí o que foi descoberto é que não só o Emerson Sheik, o Léo Moura, também ex-jogador do São Paulo, do Grêmio, do Flamengo, e o Dani Alves, aquele estuprador que está para ser preso preso já está para ser condenado aí no final do mês ou no começo do mês que vem na Espanha. Esse aqui é o Dani Alves, estuprador, amigo do Neymar. Eles também tiveram um esquema de ONGs no governo Bolsonaro, inclusive foi descoberto que as ONGs deles compravam coisas superfaturadas. Então tem alguns equipamentos para treinamentos de futebol que no Mercado Livre, em sites aí na internet, você achava o equipamento por R$40. Eles pagavam o mesmo, da mesma marca, mesmo modelo, mesma especificação, eles pagavam mais de 150.
Por quê? Porque você compra do amigo, é dinheiro público, você recebe um monte de dinheiro público. Para quê? Para ajudar criancinhas carentes, gratuitamente, sem fins lucrativos. Ah, mas pô, tem que ter um campo. Aí o campo, a manutenção do campo, você contrata de um amigo seu 10 vezes mais caro. Aí tem que ter o equipamento. Equipamento você compra também de um amigo seu 10 vezes mais caro e depois reparte o dinheiro público. É isso. Você jamais faria com seu dinheiro comprar uma coisa 10 vezes mais caro, né? Mas com dinheiro público, dividem entre os amigos, viu? Esse é um esquema que pode ser feito. Não estou falando o que aconteceu, mas as matérias da imprensa mostraram que, olha, tem muita inconsistência nessas ONGs. O Emerson Sheik, olha só, virou muito bolsonarista e se reuniu. Esse final de semana o Bolsonaro estava tendo reuniões aí, praticamente velório, se reuniu com o Emerson Sheik. Ele também, olha só que coisa, ele é sócio do Neymar pai. É, o pai do Neymar. Lembre-se, o Neymar, ele é o único caso que eu já vi na vida, ele sempre se autodenomina Neymar Júnior, inclusive é o nome dele, né? Neymar Júnior. Até na camiseta do Neymar tá sempre Júnior, e todo mundo fica assim, que estranho, né? Geralmente quando alguém ou usa só o nome Júnior, como Sandy e Júnior, você não sabe ele é Júnior o quê? Júnior quer dizer filho de alguém, né? Ou se usa o nome Júnior quando, sei lá, tem um Alberto, e aí o Alberto é muito famoso, aí o filho dele é Alberto Júnior. No caso, o Neymar não é nem um nome que tinha dois, sabe? Não era nem um nome popular, porque o pai do Neymar obrigava o filho a usar Júnior, para que todo mundo saiba que tinha um Neymar pai. Se tem um Júnior, tem um pai. E aí o Neymar pai, ele passou a ser gestor ao lado do Emerson Sheik e de um empresário bolsonarista de um clube de futebol no interior de São Paulo. Então são assim, sócios, praticamente. O Emerson Sheik é vice-presidente e o Neymar pai, ele é presidente do conselho do time. Então eles tomam decisões. O time se chama Monte Azul, é uma SAF, é uma time que vira empresa se chama SAF. Aí você fala, que coisa, né? Então esse Emerson Sheik, ele tem ligação com um bicheiro que, segundo a Polícia Federal, não sou eu, está envolvido no caso Marielle. Ele tem ligação com o Flávio Bolsonaro. Olha só, ele tem ligação com o Jair Bolsonaro. Ele chegou a passar ano novo com um dos secretários de esportes do Ministério do governo Bolsonaro. Lembremos, no governo Bolsonaro não tinha Ministério dos Esportes, era Secretaria dos Esportes, que foi rebaixado de Ministério para Secretaria. Ele chegou a passar ano novo uma vez com o secretário dos Esportes, logo depois de ganhar 2 milhões, sem licitação. Mas você fala, o cara está envolvido em tudo que envolve o clã Bolsonaro. Vai ser o candidato do Bolsonaro aí a prefeito de Mangaratiba. Só que tem uma coisa, veja como é a narrativa. Eu tô falando aqui há alguns dias, o Bolsonaro tá colocando só gente investigada para ser candidato a prefeito. Se você colocar Emerson Sheik no Google, as últimas notícias que tem dele são o seguinte, ó. Emerson Sheik corre risco de ser preso por participação em esquema de bicheiro. Quando essa notícia veio à tona, ainda não se sabia que o bicheiro era o Bernardo Bello, que teve participação, aí segundo a Polícia Federal, teve alguma participação no caso Marielle. O Bernardo Bello, eu mostrei aqui outro dia também um áudio dele, é engraçado que ninguém ligou os pontos, né? Saiu um áudio desse Bernardo Bello em 2021, dele dizendo que a esposa do Adriano da Nóbrega, se abrisse a boca, se ela e o Adriano da Nóbrega falassem tudo, ia ferrar pro Bolsonaro, porque, na verdade, a Polícia Federal não queria pegar ele, Bernardo Bello, não queria pegar o Adriano, a Polícia Federal queria pegar o Bolsonaro, isso em 2021. E ele estava bem preocupado com o futuro do Bolsonaro, esse Bernardo Bello. Aí, em 2023, a gente fica sabendo que ele teve ligação no caso Marielle. E ninguém ligou os pontos. Pô, esse cara estava preocupadíssimo com o Bolsonaro. Preocupadíssimo. E agora a gente sabe que ele foi um dos que possivelmente contratou o assassino da Marielle. Pô, peraí, meu. Peraí. E aí a gente vê que um cara que tinha negócios no governo Bolsonaro, que era o Emerson Sheik, fez negócios justo com esse bicheiro. E a gente vê que esse Bernardo Bello mesmo também tem negócios com políticos ligados ao Flávio. E o mesmo amigo dele que fez negócio... Olha, para o cara fazer negócio com o criminoso, receber R$500 mil aí por fora, é porque são muito amigos. E este mesmo aí que tinha negócios com o governo Bolsonaro, negócios com o Bernardo Bello, também é amigão aí de frequentar festas do Flávio Bolsonaro e do Hélio Negão. E aí ele, tanto para ser preso, o Emerson Sheik nesse esquema aí, ele é confirmado como candidato do bolsonarismo para Mangaratiba. Ou seja, se a Polícia Federal amanhã depois pega o Emerson Sheik por esse esquema aí com o Bernardo Bello, sabe o que vão falar? Olha, é perseguição, olha, foi só o Bolsonaro confirmar o ex-jogador aí como candidato à prefeitura que ele foi preso ou que sofreu busca e apreensão ou alguma coisa assim. Porque, no caso,
é um crime, se o Emerson Sheik cometeu, vamos ver, tinha um criminoso aí que tem dinheiro muito provavelmente de crime, dinheiro em espécie, e aí o criminoso fala, ó, vamos trocar aqui uma casa com a outra, no contrato lá no cartório a gente põe que trocou, mas por fora eu te faço depósitos e você em espécie, né? E você recebe o dinheiro. Ou o Emerson Sheik pode falar, ó, eu não sabia que ele ia me pagar em espécie, eu achei que ia ser da conta dele o depósito, eu não sabia de onde vem o dinheiro, não é problema meu, não tô sabendo. Tá, mas você não declarou ali que você recebeu quase 500 mil a mais na transação? Você deixou ali omitir isso no contrato? Estranho. Tá, mas vamos supor que seja culpado. Aí é um crime do colarinho branco, ele só vai preso mesmo lá na frente, ou se tentar obstruir a justiça, ou se descobrir que tem envolvimento em outras coisas, porque é um crime do colarinho branco. Mas a chance de sofrer uma busca e apreensão, ou de o cara que cometeu um crime ter cometido outros e acabar numa prisão preventiva aí, ou alguma coisa do tipo, é grande. E aí já fica prontinha a narrativa do Bolsonaro. O Bolsonaro tá escolhendo a dedo assim. Parece que o Bolsonaro, se é que ele ainda tem uma BIM paralela, não sabemos, porque imagina, esses softwares, como a BIM paralela, esses que a BIM paralela do Bolsonaro utilizavam, podem ser comprados alguns deles só por governos. Outros não, outros hackers aí conseguem utilizar. Imagina que nós temos o governo de Israel assim como o Bolsonaro. Israel, que a gente sabe, é um governo nazi-fascista, mais nazi do que fascista. Alguns vão falar, Thiago, mas o nazismo era contra judeus. Não. Quem estudou bem o nazismo vai lembrar o seguinte, a tática do nazismo era pegar um grupo de pessoas e tratar como inimigo. O inimigo da vez na Alemanha dos anos 30 do século passado, o inimigo que dava para ele juntar todo mundo contra esse inimigo era os judeus. Peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.